O Pleno News cobre neste sábado a conferência G52, que acontece no espaço Vibra São Paulo. O evento é organizado pela Zion Church e tem como foco o Ministério Infantil e Educação Cristã. Aqui ao meu lado está o pastor Lucas Hayashi, que é um dos líderes desse evento. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Conta pra gente como que surgiu essa conferência. Essa conferência, na verdade, surgiu com os nossos treinamentos internos da nossa equipe, que na época tinham 15 pessoas, isso foi em 2014, eram treinamentos internos, depois foi crescendo, o pessoal foi convidando outras pessoas, e aí em 2017 então se tornou essa conferência, que a gente viu que Deus estava fazendo aqui, a gente tinha que trazer para a Igreja do Brasil e abençoar a nossa nação brasileira. E ela acontece anualmente, certo? Acontece anualmente, desde 2017. Fala pra gente sobre o Ministério Infantil. Algumas igrejas não reconhecem esse ministério tão importante como um campo missionário. Como mudar essa realidade? Bom, primeiro nós temos que entender que Jesus, ele deixa muito claro para dar prioridade às crianças. E a gente sabe que 80% das pessoas que entregam sua vida a Jesus, que tomam essa maior e mais importante decisão, fazem nessa faixa etária de 4 a 14 anos. 80%, ou seja, o diabo sabe disso. E para o diabo, o foco, a prioridade é para as crianças, são as crianças. E a gente sabe também que até no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, na nossa Constituição, fala prioridade absoluta às crianças, à educação, à cultura, ao lazer, enfim. Só que, infelizmente, muitas vezes a igreja não dá essa prioridade que é tão importante e a gente está trazendo esse despertar, porque daqui a pouco, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, são elas que vão estar pautando tudo no nosso Brasil, a política, a educação, as artes, o entretenimento. Então, elas são grandes potenciais que podem se tornar uma potência. Mas se nós não lidarmos com elas hoje, elas nunca se tornarão uma potência de transformação para a nossa sociedade, que sempre queremos ter. E no período de preparação para o evento, o senhor mencionou uma guerra cultural pelas mentes das crianças, que é travada nas escolas, na mídia. Quais são os ensinamentos, os discursos mais sutis e perigosos para a formação bíblica na vida das crianças? Bom, a gente vê tanto as filosofias tão descaradas, tão contrárias à palavra de Deus, isso é claro, isso é nítido. Porém, existem certas filosofias e certas nuances que são muito sutis e começam a infiltrar com pequenas meias-verdades, que na verdade são grandes mentiras, que no começo pode ser um pequeno desvio, mas quando chega lá na frente há um grande desvio. Então nós ficamos abismados com essas aberrações contrárias à palavra de Deus, mas também temos que estar atentos às pequenas sutilezas, às vãs filosofias que Paulo já mencionava, as vãs doutrinas, que a gente precisa estar atento, e só com a palavra de Deus que a gente consegue combater isso através do Espírito Santo também. E como os pais e líderes podem diferenciar o que é uma influência cultural legítima e o que afronta os princípios bíblicos? Bom, primeiro, como eu falei, a própria palavra ela é uma arma de dois gumes, a Bíblia fala. Ela discerne pensamentos e intenções do coração, ela discerne o que é da carne e do Espírito. Então, com a palavra em nossa mente, em nosso coração, qualquer pequeno desvio que está fora da palavra, a gente vai conseguir discernir. Então, a recomendação é tenha a palavra de Deus dentro de você. E pastor, além do seu ministério pastoral, o senhor também tem vivido o seu ministério nas salas de aula, o senhor está fazendo doutorado em liderança e educação. Eu gostaria de saber como a sua formação acadêmica tem influenciado e impactado a sua visão sobre discipulado infantil. Nós temos que entender o contexto de educação no âmbito geral, desde o ensino infantil, da educação infantil, até a educação superior. E quando nós entendemos no contexto bíblico que a educação ela sempre esteve inserida dentro do contexto familiar, dentro do contexto da igreja, mas também de todas as esferas, a gente não consegue separar a grande comissão, que é ir fazer discípulo das nações, se a gente não tiver educação. Então a gente não consegue cumprir com a grande comissão sem educação, a gente não consegue ver uma transformação sem educação e a gente não consegue deixar um legado, a sucessão, sem também educação. A gente vê diversos homens de Deus, como por exemplo Josué, que conseguiu entrar na Terra Prometida, teve grandes sucessos, mas a gente vê em Juízes que a geração após ele falhou, continuou indo para a idolatria porque teve uma falha aí
na educação. Então a educação é extremamente essencial para a gente trazer o reino de Deus e ver uma transformação no nosso Brasil que a gente tanto quer. E para a gente finalizar, quais são os frutos que o senhor espera que esse evento gere na vida das pessoas que estão aqui e os participantes? O meu desejo é que eles, primeiro, como a gente falou, tenham esse despertar para discipular as próximas gerações. Que essa ira santa que nós carregamos mediante tantas corrupções, tantas mazelas sociais, a gente vê que Oséias 4,6 fala, é culpa do sacerdote. Por falta de conhecimento, o povo perece. E nós temos que assumir esse papel de sacerdócio do reino de Deus para trazer a educação com os princípios e valores cristãos, cheio do Espírito Santo. Então eu desejo esse despertar, essa responsabilidade da igreja, de todos os ministérios infantis, mas que possa expandir para as escolas, para as famílias, e assim a gente vai poder ver uma transformação no Brasil. Muito obrigada, pastor, que Deus continue abençoando o seu ministério. Obrigado, Deus abençoe.